irmãos, aprofundando ainda mais esse assunto, correlacionando mais ainda para a gente ir entendendo o desfecho e vendo realmente quem são essas duas testemunhas. A gente também a gente já correlacionou, está correlacionando aqui, né? A gente está estudando ali versículo por versículo de Apocalipse 11. A gente já viu a conexão que tem lá em Zacarias 4. A gente voltou para Apocalipse ali, onde tem a repreensão às igrejas. A gente viu ali, né, que elas também são, apontam, são tidas como castiçais, né? Assim como fala também lá em Zacarias 4 e em Apocalipse 11. E agora a gente vai fazer conexão com outro texto importante, que é Apocalipse 7. Vamos aprofundar ainda mais, vamos cavar mais fundo ainda para a gente entender bem essa questão aqui, né? Lá em Apocalipse 7, a gente vê duas classes celestiais. Duas classes celestiais que saem da grande tribulação, representadas pelos 144 mil e pela grande multidão. Reparem que também são duas categorias, duas classes, né? Elas saem da grande tribulação e a gente vai ver como elas estão conectadas à igreja de Esmirna e Filadélfia e como os 144 mil e a grande multidão são as duas testemunhas. Então, pelas próprias características, é possível entender que a igreja de Esmirna representa a grande multidão, enquanto a de Filadélfia se encaixa aos 144 mil. Vamos fazer essa comparação então, irmãos? Vamos fazer uma analogia entre a igreja de Esmirna e a igreja de Filadélfia. Vamos fazer uma comparação aí entre as duas. O ponto principal que diferencia essas duas igrejas das demais é o fato de ambas serem irrepreensíveis, enquanto as outras igrejas são parcialmente ou integralmente repreensíveis. Outra coisa que essas duas igrejas têm e as outras 5 igrejas não têm é o fato de as relacionar, ali no relato, né? As relaciona diretamente com os que se dizem ser judeus e não são, dando a entender que estes impostores dizem ser o que elas são, como se eles estivessem ocupando o lugar delas, né? Que é o Israel espiritual, né? Hoje já não é mais o Israel físico. Hoje o Israel é espiritual, todo mundo sabe disso, né? Inclusive, refere-se a eles como a sinagoga de Satanás. A gente já vai ler isso aqui. Outro ponto interessante, irmãos, que liga essas duas igrejas, é o fato de revelar o que acontecerá com cada uma delas durante a grande tribulação, onde Filadélfia será resguardada completamente, enquanto alguns, não todos, tá? Enquanto alguns da igreja de Esmirna serão provados para testemunho. Já que para a igreja de Esmirna se refere apenas para alguns, então podemos entender que a sua maioria também será resguardada. Então, irmãos, aqui um detalhe bem importante, né? Muitos confundem esse resguardo que está falando aqui com o arrebatamento. Só que nesse estudo a gente vai ver que existe uma diferença entre ambos. A gente vai aprofundar muito bem nisso e a gente vai ver que eles vão ser guardados ali no tempo da tribulação, eles vão passar pela grande tribulação. Alguns vão ser encarcerados, vão ser jogados no cárcere, né? Vão ser provados, né? E vão até padecer a morte, mas muitos também serão resguardados. A gente vai ver ainda nesse estudo muito claramente sobre isso. Acompanhem, irmãos, ali em Apocalipse 2, no versículo 10, o que fala ali com relação à igreja de Esmirna.
Nada tema das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão. Reparem que não são todos, alguns. Fique bem claro isso, tá? Para que sejais provados e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Isso está escrito em Apocalipse, capítulo 2, versículo 10. Então, irmãos, isso aponta para a grande multidão descrita em Apocalipse 7. Olha o que está escrito lá, referindo-se à grande multidão, que tem uma conexão com a igreja de Esmirna. Ali em Apocalipse 7, olha o que fala sobre a grande multidão. Depois dessas coisas olhei, e eis aqui uma grande multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. E logo adiante segue ali, esclarecendo, estes são os que vieram. Algumas traduções falam assim, estes são os que saem da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Reparou a conexão aqui entre essa grande multidão e a igreja de Esmirna? Volta lá para o Apocalipse capítulo 2, versículo 10 e repara aqui. Alguns de vós serão lançados na prisão. Ser fiel até a morte, né? Aqui para que sejais provados, né? Ali na grande multidão fala que eles também foram provados, né? Eles saem da grande tribulação, né? Como a gente viu, a igreja de Esmirna vai passar pela grande tribulação. Aqui a grande multidão, ela também passa pela grande tribulação e eles saem, alguns deles chegando lá diante do trono, porque eles lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro, né? Também vemos uma conexão com Apocalipse, capítulo 20, versículo 4, que nos diz: E vi tronos e assentaram-se sobre eles e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi a alma daqueles que foram degolados pelo quê, gente? Presta atenção aqui. Pelo testemunho de Jesus. Repararam aqui? Quem que falou, qual das igrejas falou que iam ser provadas e jogadas na prisão e até padecer a morte? Não era Esmirna? E aqui, referindo-se ali em Apocalipse capítulo 20, versículo 4, referindo-se à grande multidão, está falando aqui, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta e nem a sua imagem. Aqui está uma prova que é no tempo do fim. E que não adoraram a besta nem a sua imagem e não receberam o sinal em suas testas nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Claramente, irmãos, dá para ver a conexão que tem entre a grande multidão e a igreja de Esmirna, né? Então, como vimos no relato ali das duas igrejas aprovadas e irrepreensíveis, enquanto todos os membros da igreja de Filadélfia serão guardados, a gente já vai ler esse texto também, só os membros da igreja de Esmirna são os que morrem. E como vimos, serão somente alguns, não serão todos, né? Lá em Daniel, irmãos, também nos mostra que serão somente alguns. Vamos ler aí em Daniel, capítulo 11, versículo 35, que nos diz: E alguns dos entendidos cairão. Aqui está se referindo, né, à igreja de Esmirna, que vão ser os santos, né, as testemunhas, os que estarão servindo a Deus nesses tempos do fim, né? E alguns dos entendidos cairão para serem provados, purificados e embranquecidos até o fim do tempo, porque será ainda para o tempo determinado. Outro indício de que nos mostra que a igreja de Esmirna é a grande multidão
é o fato da igreja ser descrita como pobre, mas é rica, pois essa igreja foi adotada como filha legítima. Ela não é da linhagem real das 12 tribos de Israel, mas é descrita como o zambujeiro que foi enxertado na oliveira. Por isso descreve em Apocalipse 7 que ela é de todo o povo, raça e língua e nação, e não das 12 tribos. Já a igreja de Filadélfia aponta para os 144.000 de Apocalipse 7. Pois a estes é colocada uma porta aberta que ninguém pode fechar. E não negou o nome de Cristo. Aqui está falando, irmãos, das 12 tribos, dos judeus que aceitaram a Cristo. A gente sabe que a grande maioria dos judeus não aceitou a Cristo. Mas aqui está se referindo aos judeus que aceitaram. Por exemplo, os 12 apóstolos eram judeus, hebreus, e aceitaram a Cristo. Ali os cristãos primitivos, ali que eles foram, as congregações, Corinto, Éfeso, todos eles eram ali das 12 tribos, da descendência, eram judeus e aceitaram a Cristo. Mas a gente sabe ali que a grande maioria até hoje não aceita, Então, essa porta aberta é a invulnerabilidade que terão diante das nações nos dias da sua profecia. Não só serão invulneráveis durante o tempo da profecia, como no tempo da perseguição serão todos resguardados. Então essa porta aberta para a igreja de Filadélfia tem relação com o que está escrito em Apocalipse 7 sobre os 144.000, irmãos. A gente vai ver aqui como os 144.000 tem relação com Filadélfia, com a igreja de Filadélfia. Acompanhe aí em Apocalipse 7, versículo 4, que nos diz: E eu vi o número dos selados, e eram 144.000 selados, de todas as tribos dos filhos de Israel. Ou seja, não eram de toda nação, tribo e língua. Eram especificamente esses 144.000 selados das tribos dos filhos de Israel, Ainda falando da igreja de Filadélfia, em Apocalipse 3:7 diz: Porquanto guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. Aqui é uma promessa que tem ali em Apocalipse 3:7, quando fala ali da igreja de Filadélfia. A promessa para ela é que ela será resguardada, porque ela guardou a palavra da minha perseverança, ou seja, você aceitou a Jesus quando ele veio, Também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. Também está em harmonia com os 144.000 de Apocalipse 7, onde no versículo 3 nos diz: Não danifiques a terra e nem o mar, nem as árvores, até que selemos na sua fronte os servos do nosso Deus. E ali fala, e o número deles é de 144.000, dando a entender que estes selados serão os poupados. Então, irmãos, como podemos ver, os 144.000 são da linhagem real da descendência das 12 tribos, enquanto a grande multidão são as pessoas das nações, mais conhecidas como gentios, os gentios que se converteram, ao cristianismo, que são formados por todo o povo, língua e nação, Então, para a gente entender bem essa questão, a gente precisa entender como é que aconteceu essa divisão entre esses dois povos, entre os 144.000, e a grande multidão, ou melhor dizendo, entre esse povo das 12 tribos, essa linhagem aí das 12 tribos que aceitou a Jesus, e os gentios. Como é que aconteceu tudo isso? Para a gente entender bem essa questão, a gente vai lá para Romanos, capítulo 11, os versículos do 1 ao 36. É muito importante que a gente repasse, um pouquinho longo aqui, irmãos, mas vai dar todo o entendimento para vocês. Eu vou ler rapidamente.
Digo, pois, porventura rejeitou Deus o seu povo, aqui referindo-se aos judeus, né? De modo nenhum, porque também eu sou israelita, da descendência de Abraão e da tribo de Benjamim. Aqui é Paulo que está falando, tá? Deus não rejeitou o seu povo, que antes conheceu. Ou não sabeis que a Escritura diz de Elias, como fala a Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas e derribaram os teus altares, e só eu fiquei, e buscam a minha alma. Mas que lhe diz a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens, que não dobraram os joelhos a Baal. Assim, pois, também agora, neste tempo, ficou um remanescente. Conseguem ver aqui, irmãos, que está falando que mesmo que pareça que todos os judeus negam a Cristo, ficou um remanescente, que são os 144.000. Ficou um remanescente. Assim como ali na época de Elias, ele reservou, Elias estava dizendo: Senhor, sobrou só eu. Ele falou: não, eu reservei 7.000 almas. Ele não estava sozinho. Da mesma maneira que está dizendo, né? Pois também agora, neste tempo, ficou um remanescente, segundo a eleição da graça. Mas se é por graça, já não é mais pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Se, porém, é pelas obras, já não é mais graça. De outra maneira, a obra já não é obra. Continuando aqui a leitura. Pois que o que Israel buscava não o alcançou. Eles estavam esperando Cristo, mas não o reconheceram. Isso que está querendo dizer aqui. Mas os eleitos o alcançaram, e os outros foram endurecidos. Como está escrito, Deus lhe deu espírito de profundo sono, olhos para não verem e ouvidos para não ouvirem até o dia de hoje. O que ele está falando aqui? Que Israel buscava e não alcançou, ou seja, eles não reconheceram a Cristo quando Cristo veio. Mas os eleitos o alcançaram, ou seja, aquele remanescente, né? Eu diria que seria o começo ali dos 144.000, porque os 144.000 vem sendo selados até hoje e vai ser selado até o tempo ali do fim, como a gente pode ver ali em Apocalipse 7, não faça dano às árvores, nem à terra, nem à erva verde, enquanto não terminemos de selar o número dos selados, ou seja, os 144.000, ou seja, nesse tempo do fim eles ainda estariam sendo selados, né? Então o que aconteceu? Tinha ali alguns remanescentes, só que os outros foram endurecidos, ou seja, a maioria, né? Como está escrito, Deus lhe deu espírito de profundo sono, olhos para não verem e ouvidos para não ouvirem até o dia de hoje. Irmãos, o porquê que Deus fez isso é assim uma misericórdia tremenda para conosco. E Davi diz, continuando a leitura, torne-se-lhes a sua mesa em laço e em armadilha, falando aqui do povo judeu, e em tropeço por sua retribuição, ou seja, que se volte contra eles porque eles não aceitaram a Cristo. Escureçam-se-lhes os olhos para não verem e encurvem-se-lhes continuamente as costas. O que Jesus disse quando os fariseus estavam lá questionando ele? Ele falou: hipócritas, vocês olham para o céu e conseguem dizer: vai chover. O céu está vermelho, vai amanhecer chovendo, mas não conseguem discernir o que está diante de vós. Ou seja, ele estava querendo dizer: vocês não estão me reconhecendo, né? E Davi diz: torne-se-lhes... isso aqui, desculpa, já li. Digo, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum, mas pela sua queda veio a salvação aos gentios, para os incitar à emulação. Olha só, gente, o que está escrito aqui. Porventura tropeçaram para que caíssem? Não, a intenção de Deus não era que eles caíssem. Não foi para isso. Foi um arranjo que Deus fez para que abrisse espaço para nós, os gentios, e também para
para provocar ciúme para eles. Ah, vocês não quiseram? Ali tem um povo que me quer. Ou seja, vocês, que eu vim para vocês, mas vocês não me quiseram, ali os gentios me querem. Ou seja, para incitar a emulação, né? E se a sua queda é a riqueza do mundo, ou seja, por eles ter decaído e não reconhecido Jesus, se isso é a riqueza do mundo, por que riqueza? Porque foi isso que abriu espaço para nós, os gentios, termos essa adoção como filhos, né? Então isso é uma riqueza para nós, né? Ou seja, para o mundo, para as nações, para os gentios, né? E a sua diminuição, a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude. Então, se a queda deles foi bom para nós, imagina a plenitude deles, né? Porque convosco falo, gentios. Aqui uma repreensão para nós, tá? Porque convosco falo, gentios, que enquanto for apóstolo dos gentios, exalto o meu ministério, para ver se de alguma maneira posso incitar a emulação os da minha carne e salvar alguns deles. O que o apóstolo Paulo está querendo dizer aqui? Eu digo para vocês, gentios, que eu exalto o meu ministério, para ver se de alguma maneira eu causo ciúme nos meus conterrâneos que são judeus, para ver se eles não ficam com ciúme de vocês e se convertam a Jesus. É basicamente isso aqui que ele está querendo dizer, né? Porque se a sua rejeição é a reconciliação do mundo, ou seja, se eles serem repudiados é a reconciliação de Deus com os das nações, com os gentios, qual será a sua admissão, senão a vida dentre os mortos? Né? Então, e se as primícias são santas, também a massa o é. E se a raiz é santa, também os ramos o são. E se alguns dos ramos foram quebrados, os ramos da oliveira, né, que seriam, referindo-se aqui, esses ramos que foram quebrados, são os judeus que, não aceitando a Cristo, eles perderam o lugar deles, né? E se alguns ramos foram quebrados, e tu sendo zambujeiro, falando aqui, referindo-se aos gentios, e você que é uma erva daninha, né, foste enxertado em lugar deles e feito participante da raiz e da seiva da oliveira, né? Ou seja, foram arrancados galhos legítimos, que eram os judeus, e enxertados zambujeiro, que somos nós os gentios, que nós não fazíamos parte dessa promessa, né? Não te glories contra os ramos, no caso aqui os que foram arrancados, né? E se contra eles te gloriares, não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Ou seja, nós devemos aos judeus, a queda deles é a nossa salvação. Então a gente não pode se gloriar, porque eu sou cristão, eu reconheci a Cristo e eles não reconheceram. A gente não pode se gloriar em cima disso, que é o que está dizendo aqui para nós, né? Está bem, pela sua incredulidade foram quebrados, e tu estás de pé pela fé. Então não te ensoberbeças, mas teme. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, ou seja, se Deus não poupou os próprios judeus, teme que não te poupe a ti também, caso você se ensoberbeça em cima deles, né? Tá querendo dizer aqui. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram. A severidade, mas para contigo benignidade. Se permaneceres na tua benignidade, de outra maneira também tu serás cortado. Ou seja, se você não se manter firme, você também vai ser cortado. Porque se eu cortei eles que eram ramos naturais, os ramos naturais, imagina você se você não permanecer na fé. Eu vou te cortar também. É isso que está querendo dizer aqui, né? E também eles, se não permanecerem na incredulidade, eles serão enxertados, porque poderoso é Deus para os tomar a enxertar. Olha só. E se eles passarem a crer em Jesus, eu vou aceitar eles de novo, porque eu sou poderoso para tornar a enxertar. Bom, se Deus é poderoso para enxertar um zambujeiro, uma erva daninha, na oliveira,
e fazer o enxerto, quem dirá pegar os ramos naturais e voltar a enxertar, né? É isso que está dizendo aqui. Porque se tu foste cortado do natural zambujeiro e contra a natureza enxertado na boa oliveira, quanto mais esses que são naturais serão enxertados na sua própria oliveira. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais de vós mesmos que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Ou seja, irmãos, esse endurecimento que aconteceu com os gentios é por nossa causa, para que os gentios possam entrar nessa plenitude, irmãos. Olha que arranjo que o soberano fez para a gente ser participante, para a gente ser filho dele também, né? E assim todo Israel será salvo, ou Israel, porque hoje, depois de enxertado, a gente é considerado oliveira, por isso que a gente é Israel espiritual, né? E assim todo Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador e desviará de Jacó as impiedades. E esta será a minha aliança com eles, quando eu os tirar dos seus pecados. Aqui falando dos gentios. Assim que, quanto ao evangelho, são inimigos por causa de vós. Por que são inimigos com relação ao evangelho? Porque eles não creem no evangelho. O evangelho fala o quê? Fala da vida de Cristo como ele sendo o Messias, o enviado e filho de Deus. Eles são contra o evangelho, né? É isso que está dizendo aqui. Assim que, quanto ao evangelho, são inimigos por causa de vós. Por quê? Porque eles não acataram o evangelho, mas nós acatamos, né? Mas quanto à eleição, amados por causa dos pais, ou seja, eles são a linhagem real. Eles são da linhagem ali das 12 tribos, eles são amados por isso. Nós somos amados porque a gente aceitou a Cristo. Eles são amados porque eles são da linhagem real, né? Porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Porque assim como vós também antigamente foste desobediente a Deus, ou seja, a gente era das nações, a gente era mundano, não era nós que Deus protegia pelo deserto, que Deus mandava o maná, não era para nós os gentios, né? Então, se antigamente foste desobedientes a Deus, mas agora alcançaste misericórdia pela desobediência deles, assim também estes agora foram desobedientes para também alcançarem a misericórdia, pela misericórdia a vós demonstrada. Repararam aqui, irmãos? A gente está com a balança no mesmo peso ali. Vou ler de novo. Porque assim como vocês gentios antigamente eram desobedientes a Deus, estavam fora do pacto, só que agora vocês alcançaram a misericórdia pela desobediência deles, porque foi a desobediência deles que abriu essa porta para nós, né? Que deu essa oportunidade da gente ser enxertado como filhos legítimos, né? Assim também estes agora foram desobedientes, ou seja, agora mudou. Antes era nós os desobedientes, agora quem são os desobedientes são eles, porque eles não aceitaram a Cristo, né? Para também alcançarem misericórdia, pela misericórdia a vós demonstrada, ou seja, do mesmo jeito que Yahweh, Deus Todo-Poderoso, deu misericórdia para nós, Ele também quer dar para eles, né? Porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, para com todos usar de misericórdia, tanto aos judeus quanto aos gentios. Né, irmãos? Então aqui mostrou para nós esse relato aqui de Romanos, como é que foi feita essa divisão entre os gentios e os israelitas, né, que não creem em Jesus, mas que existem os israelitas, que são os 144 mil, que são os remanescentes que aceitaram também a Cristo. Ali brevemente falando nisso deles, mas destacou, mas ainda hoje resta um remanescente, né, que são esse povo aí que vem constituindo aí os 144 mil, que são da linhagem e aceitaram a Cristo.
Ali em Efésios 2, do 11 ao 16, a gente também tem uma referência sobre isso que diz assim: portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, eres gentios na carne, e chamados de incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens. Ou seja, lembra que você era gentio na carne e que eles te chamavam de circunciso e eles eram circuncidados, né? Que naquele tempo estava sem Cristo, né? Separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Ou seja, a gente era das nações, mas agora em Cristo Jesus, né? Em Yahusha, aqui está Cristo Jesus, né? Mas o nome correto é Yahusha. A gente vai fazer um estudo sobre isso, tá? Eu falo ainda Cristo Jesus para o entendimento de todos, mas o nome correto é Yahusha, certo? Mas agora em Yahusha, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Aqui tem um ponto, irmãos. Vocês vão ver que sempre quando se refere à grande multidão, que são os gentios, fala que vão ser lavados e alvejados no sangue de Cristo. A gente já vai entender por quê, tá? Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei e os mandamentos, que consistiam em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Ou seja, agora nós somos a noiva, nós somos o Israel espiritual, tanto os judeus que creram em Cristo, como nós, os das nações, né, os gentios que também creram em Cristo. Hoje nós não somos mais inimigos, não existe mais essa distinção, que antes a gente estava de fora, mas agora a gente faz parte, foi enxertado, a gente também faz parte do Israel espiritual, né? Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei e os mandamentos, né, como a gente leu, fazendo a paz. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ele as inimizades. Já repararam, irmãos, que nunca aos 144.000 foi referido a estes, se referindo a estes, né, tendo sido lavado as suas vestes? Repararam isso, irmãos? Nunca você vai encontrar na Bíblia que os 144.000 alvejaram, embranqueceram e lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Vocês nunca vão ler isso. Porque estes, por que nunca vão ler isso? Porque estes são da linhagem pura e não negaram a Cristo como a maioria do seu povo fez, aqui se referindo aos judeus messiânicos, tá? Os que aceitaram a Jesus, que vem formando aí esses 144.000 aí ao longo da linha do tempo, tá? Desde Jesus para cá, né? Já quando se refere à grande multidão, que são os gentios, deste sempre é mencionado quando fala deles, que lavaram as suas vestes e alvejaram e branquearam no sangue do Cordeiro. Por que da grande multidão dos gentios é falado isso? Porque eles não eram puros como os da linhagem das 12 tribos. Então eles precisam se alvejar ali no sangue do Cordeiro, né? Eles não fazem parte dessa linhagem. Bom, irmãos, então a gente viu claramente todas as conexões, né? Para a gente entender quem são as duas testemunhas, que elas nos remetem à igreja de Esmirna e Filadélfia, e estas, por sua vez, nos remetem às duas classes celestiais que estão lá em Apocalipse 7, referindo-se aos 144.000 e a grande multidão, que estas, por sua vez, esses 144.000 e a grande multidão compõem a noiva de Cristo, né? São aí a igreja, compõe a igreja, né? Que no tempo do fim vai estar testemunhando a favor
de Cristo, né? Então, concluindo bem esse entendimento, vocês viram que foi um estudo sobre esse versículo 4 de Apocalipse, ele foi bem aprofundado para a gente entender bem quem são, né, essas duas testemunhas. E de agora em diante vocês vão ver como vai casando, em cima desse raciocínio, como vai se encaixando os textos que a gente vai recorrendo, a gente vai lá para Daniel, a gente vai fazer um passeio pela Bíblia e vocês vão ver como vai se encaixando para concretizar essa ideia, né? Em Apocalipse, capítulo 11, versículo 5, nos diz: E se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Bom, irmãos, o fogo que sai da boca, ele não pode ser literal, né? Muito menos o ato de devorar as pessoas, como disse aqui, né, nesse versículo. Então, essa figura de linguagem representa o poder de fala profética que esses servos fiéis do Eterno pregarão em defesa da verdade sobre essas nações desobedientes e idólatras do tempo do fim. Claro que já fomos advertidos, né, que nesse tempo também teríamos muitos falsos profetas, porém, pelos seus frutos os reconhecereis, né? A gente vai saber discernir quem está pregando e quem está com a unção e quem está fazendo conjecturas, certo? Então, nesse tempo, as pessoas... Como é que vai ser o comportamento das pessoas, das nações em geral, né? Como vai ser o comportamento, o pensamento dessas pessoas? Nesse tempo, as nações, as pessoas, qual que é a ideia delas? Exigir que Deus, que Yahweh, o soberano todo-poderoso do universo, aceite o padrão estabelecidos por elas. Elas querem que Deus aceite o que elas gostam, o que elas preferem, as ideias delas, que Deus tem que aceitar o jeito que elas querem as coisas, né? Enquanto as testemunhas, que são as duas igrejas irrepreensíveis, que são os 144 mil e a grande multidão que lavou as suas vestes no sangue do Cordeiro, né? Estas defenderão o respeito ao padrão estabelecido por Deus, ou seja, elas não vão aceitar o padrão que o mundo vai querer impor para elas. Elas vão continuar defendendo, inclusive, o padrão, não só vão permanecer no padrão de Deus, como também vão defender esse padrão perante as nações. E será exatamente esse o ponto principal de atrito entre as testemunhas e as nações. E durante o tempo predeterminado para a profecia, que são 3 anos e meio, como a gente já muito bem viu, ninguém vai poder fazer mal contra as testemunhas. E irmãos, aqui fala que se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Como a gente viu, né, que a gente precisa de uma concordância contextual. A gente começou ali vendo que não tem como levar isso aqui no pé da letra como sendo literal, e sim num sentido figurativo, né? Como uma alegoria mesmo. Não tem como a gente, por exemplo, aqui nesse próprio versículo, se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos, né? A gente dá para ver muito bem que isso aqui no sentido figurado. E se alguém lhe quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Então a gente entende que esse assim seja morto também é no sentido figurado, e eu vou mostrar para vocês em que sentido figurado que essas pessoas serão mortas, tá? Tá ali em Efésios, no capítulo 2, os versículos 1 e 5, né? A gente vai ver que elas vão morrer no sentido espiritual. No versículo 1 de Efésios 2 diz: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. E no versículo 5 nos diz: Estando nós ainda
mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Conseguiram assimilar aqui, irmãos, de que maneira eles serão mortos? Eles vão estar mortos espiritualmente. Quando eles quiserem fazer mal para nós, a gente que está ali testemunhando, servindo a Deus, fazendo o que é correto, numa postura santa, e eles vão querer fazer mal contra nós, automaticamente eles vão ser mortos espiritualmente. Da mesma maneira que está dando a entender aqui, né? Se referindo a que tipo de morte, né? Deu a entender aqui para nós em Efésios 2, nos versículos 1 e 5. Agora, em Apocalipse, continuando ali a nossa leitura de Apocalipse 11, agora no versículo 6, vamos ver o que nos diz. Estes têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia, e tem poder sobre as águas para convertê-las em sangue e para ferir a terra com toda sorte de pragas, todas e quantas vezes quiserem. Então, irmãos, nós temos que recordar que nós estamos falando em sentido figurado. Eu não posso um versículo levar como sendo literal e o próximo versículo do mesmo relato encarar como no sentido figurado ou como se fosse uma alegoria, né? Eu preciso manter o mesmo padrão do início ao fim de todo o texto e no contexto, né? Então, aqui a gente, esses poderes aqui, a gente vai entender como se dá isso daqui. Muitas pessoas pensam que eles vão fazer exatamente esses sinais aqui. Eu acredito que não, tá, irmãos? Eu vou explicar aqui para vocês de que maneira eu penso que se encaixa isso daqui num sentido não literal, num sentido figurado, tá? Este versículo, irmãos, faz referência sobre os poderes concedidos por Iau a Elias e Moisés, dando a entender que as duas testemunhas virão no espírito desses dois profetas. E na verdade não só deles, ali fez referência também a Zorobabel, fez referência a Jeremias, né? Vamos ver então aqui quais são, né? Por exemplo, Elias, vamos pegar os principais aí que são Elias e Moisés, né? Elias, ele foi um profeta de Deus com uma missão urgente em um período de crise, que também se encaixa para o tempo do fim, né? Ele surge valente e ousado, desafiando os deuses pagãos, e pela sua fé com grandes sinais provou que Iau é o único Deus verdadeiro. Elias se apresenta destemidamente contra Acabe, que era o rei, né? E a sua mulher Jezabel. Esses dois, Acabe e Jezabel, eram figuras idólatras e perversas daquela época, né? Que também remete para o espírito da maioria das pessoas no tempo do fim, que vão ser idólatras e perversas também, né? Então, Elias se apresenta destemidamente contra eles, né? Acusando a sua conduta e desafiando o poder de Baal, ou seja, desafiando outros deuses, né? Baal era o deus que Acabe e Jezabel seguiam, né? Nessa época da profecia, uma parte dos santos terá esse mesmo espírito e ousadia de Elias, né? Eu penso aqui, irmãos, que essas características que foram aqui citadas desses profetas era no intuito de se referir a eles, dar a entender que seria no espírito deles que as duas testemunhas se apresentariam, né? Já na questão de Moisés, Moisés teve a difícil missão de libertar o povo oprimido do seu cativeiro e conduzi-los à terra prometida. Reparem que enquanto Elias ataca os maus, aqui Moisés já se preocupa com o povo, né? Foi Moisés quem apresentou as leis de Deus ao povo e os conduziu pelo deserto. Na época da profecia, a outra parte dos santos cumprirá com o papel de anunciar o evangelho da palavra, batendo de frente com um povo amante de si mesmo e dos deleites do mundo.
Mas os santos não se intimidarão e proclamarão o verdadeiro evangelho para todas as nações, elas gostando ou não. Cada um deles tem uma missão específica e crucial, que se encaixam nas necessidades do tempo do fim. Enquanto um se concentra em combater e desmascarar o mal, o outro se empenhará em apregoar o evangelho da verdade. Ousadia contra um sistema pagão, idólatra e perverso, ao passo que também é necessário pastorear um rebanho perdido e afastado de Deus. Há quem diga que as duas testemunhas são Elias e Moisés em pessoa, ou seja, que eles vão voltar em carne e osso de novo eles mesmos, né? Porém, veremos a seguir que há duas promessas de vinda para Elias. E a primeira já se cumpriu e não foi ele em pessoa que veio, senão o seu espírito. Vamos ler o que nos diz em Mateus, capítulo 17, dos versículos 10 ao 13. E seus discípulos o interrogaram, dizendo: por que dizem então os escribas que é mister que Elias venha primeiro? Ali questionando a Jesus, né? E Jesus respondendo disse-lhes: em verdade, Elias havia de vir e restaurar todas as coisas. Mas digo-vos que Elias já veio e não o reconheceram. Mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Então entenderam os discípulos que lhes falara de João Batista. Ou seja, teve uma promessa de que Elias viria. Essa promessa está ali antes do nascimento de João Batista, que foi feita a sua mãe, né? Que a gente encontra esse relato em Lucas 1, capítulo 1, versículos 13 e 17, que nos diz: mas o anjo lhe disse, Zacarias, que é o pai de João Batista, né? Não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor. E não beberá vinho nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. E converterá muitos dos filhos de Israel ao seu Senhor e Deus. Agora vem o ponto. E irá adiante dele no espírito e virtude de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Então aqui, irmãos, em Lucas capítulo 1, 13 e 17, que a gente acabou de ver, a gente está vendo uma das duas vezes que foi predito que Elias viria, né? Aqui preparando a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, né, e Yahshua, né, para converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, a fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto, ou seja, ele ia preparar o caminho para Jesus. Foi ali predito para Zacarias, seu pai, né, que João viria, né, e irá adiante dele no espírito e virtude de Elias, né? Repararam, irmãos? Ele estaria com o espírito e virtude de Elias, mas não seria o próprio Elias. Tanto que perguntaram para ele, né? Tu és o Elias que haveria de vir? E ele respondeu que não, né? Da mesma maneira, temos outra promessa de vinda de Elias para os últimos dias, especificamente antes do dia do Senhor, referindo-se ao dia da ira, que está lá em Malaquias, capítulo 4, versículo 5, que nós lemos. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Referindo-se ao tempo do fim, antes do terrível dia. Referindo-se ali à ira, né? Referindo-se ali ao tempo das testemunhas, né? Que pregariam também com o espírito de Elias.
que a gente viu muito bem, né, as características aqui do versículo que a gente está estudando, né, o versículo 6, que fala sobre essas características de Elias. Aqui está a comprovação disso. Assim como a gente viu ali na promessa de Zacarias, né, pai de João Batista, que o seu filho, né, João, viria com o espírito de Elias para preparar a vinda de Jesus, né, podemos entender que também desta vez, no tempo do fim, é ali que fala em Malaquias, né, a sua vinda também será tipificada no seu espírito, aplicado a um povo santo e irrepreensível, referindo-se às virtudes de Elias como pregador, como destemido, como servo de Deus, e o seu estilo como profeta diante de um período em que o povo estará sendo oprimido e enganado por um sistema idólatra e perverso.